mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador deste programa. Hoje a gente recebe a doutora Etiele, oncologista e trabalha também com cirurgia reconstrutiva. Isso. Vou deixar ela se apresentar. Oi, obrigada pelo convite. Meu nome é Etiele Harumi Hashimoto, eu trabalho com oncologia veterinária, especializada na parte de cirurgias reconstrutivas, cirurgias oncológicas complexas. E vim aqui contar um pouquinho da minha rotina, do que eu faço, do que eu amo fazer para vocês. E como é que começou o trabalho com oncologia? Então, eu me formei em 2008 na UNB e em 2009 eu comecei a trabalhar no Hospital Veterinário de Pequenos Animais como veterinária contratada. E eu já comecei a me interessar um pouco pela área de oncologia. Mas, de verdade, o interesse maior veio na residência, quando eu adotei um cachorrinho que tinha um câncer na perna, um mastocitoma, que é um câncer maligno. E a gente teve que passar pelo processo de cirurgia, depois amputação, quimioterapia. E aí eu comecei a estudar muito da área de oncologia por conta dele, por conta do Charlie. E aí eu fui me apaixonando. Ao mesmo tempo que muitos anseios, muitas dificuldades que os tutores passam, eu passei. Então, nesse momento, eu decidi que eu estudaria mais dessa área para poder ajudar, porque não é fácil, né, passar por esse processo, esse luto antecipatório que a gente passa quando a gente descobre o câncer, não é fácil. E aí eu comecei a me interessar e fui para Botucatu fazer a minha primeira pós-graduação lá no Instituto Bioéticos, e logo em seguida eu fiz a pós-graduação em Jaboticabal em cirurgia reconstrutiva. E como é que foi esse processo todo? Foram quantas especializações? Já fez um monte. Já fiz um monte. Eu fiz residência em cirurgia e anestesiologia veterinária, depois a pós-graduação em oncologia, depois a pós-graduação em cirurgia reconstrutiva e cirurgias complexas e vários cursos de criocirurgia. Hoje eu trabalho com eletroquimioterapia também, então são várias pós-graduações. Bastante coisa, aí. né? E como é que você vê o avanço da própria oncologia mesmo hoje em dia? Porque não era tão... Antigamente trabalhava-se basicamente tumor de mama, opera, castra E pronto. e pronto. É. Né? E hoje em dia a gente viu que tem evoluído bastante. Sim. Né? Como é que você vê essa evolução? Eu acho que o primeiro ponto foi a forma com que o tutor hoje vê aquele antigo cão e gato que hoje passa a ser um ente da família. Essa mudança comportamental exigiu muito da medicina veterinária. E aí a especialização veio não só na oncologia, mas em todas as outras áreas, com esse intuito, né, de trazer um tratamento melhor, fazer um diagnóstico precoce, um tratamento mais individualizado. Então, essa mudança, né, que hoje a gente costuma falar o filho ou a filha, né, deles, trouxe também essa mudança na veterinária, o que é muito bom, porque antes a gente tinha aquele médico veterinário generalista, né, ele tratava tudo. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem especialização em todas as áreas que a gente imagina para ser humano, a gente tem também na veterinária, e isso trouxe com certeza uma melhora no nosso tratamento. A gente tem um tratamento hoje que se equipara bastante ao que a gente faz na medicina. E como é que você vê a aceitação dos próprios veterinários? Hoje em dia a gente tem uma leva que tem já a mentalidade mais aberta, mais consciente, né? E como é que você vê essa mudança desse período que você iniciou para agora? Quando eu iniciei, mais ou menos em 2010, tinha muita resistência nessa parte de especialização, era uma coisa muito nova ainda, até os tutores não conheciam muito. Hoje em dia, o tutor já conhece que existe essa especialidade, os graduandos, eles já têm interesse por determinadas áreas no período mesmo da graduação, o que não acontecia na nossa época. Então, isso mudou bastante, e isso é muito bom, porque a partir do momento que a gente consegue se especializar mais, a gente traz um tratamento melhor para o nosso paciente. A gente consegue um diagnóstico precoce e, com certeza, uma melhora na qualidade de vida, muitas vezes cura de alguns pacientes, porque a gente consegue instituir o tratamento correto. Então, eu vejo essa evolução
como algo maravilhoso na veterinária. Eu acho que hoje a gente está num nível muito bom, com grandes profissionais na área. E isso é muito bom, não só para a gente, como veterinário, né, em relação à nossa valorização e tudo mais, quanto para o tutor e para o paciente. Hoje em dia a gente, como eu falei, né, antigamente era tumor de mama, castrou, tirou, castrou, beleza. Hoje em dia a gente tem uma gama de possibilidades após isso, né? Isso. Eu estava conversando aqui com os meninos da Estopado, o Rômulo e o Guilherme, e esse avanço o próprio diagnóstico também facilita bastante, né? Com certeza. E aí consegue ter essa determinação de qual tumor e o que fazer. Exatamente. Né? Então, antigamente a gente não tinha o azopatente, por exemplo, que identifica o linfonodo sentinela, e aí consegue, a partir disso, identificar, né, se o paciente vai para uma quimioterapia ou não vai para uma quimioterapia, como é que é o estadiamento tumoral. Então, esse avanço possibilitou, com certeza, um melhor tratamento, que antigamente era basicamente isso, né? Castrou, tirou, pronto. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem uma série de possibilidades terapêuticas, a gente tem imunistoquímica para ajudar, não só no diagnóstico, mas no prognóstico do paciente. Então, tudo isso são avanços muito grandes e eu acho que a gente teve um grande avanço nesses últimos 10 anos aí. Quais são os tumores mais comuns? Ainda é tumor de mama? Ainda é o tumor de mama, o tumor mais comum nas cadelas, né? Uhum. Então, infelizmente, a gente ainda não tem isso como prática, a castração precoce. Tá melhor do que antes, mas ainda é muito frequente o aparecimento dos tumores de mama nas cadelas, tá? Em gatos, normalmente, os tumores de face, né? Cutâneos, carcinoma de células escamosas, é muito comum, né? Ainda pega bastante nesse sentido. E a diferenciação também desses tumores mudou bastante, né? Você consegue classificar de forma melhor esses tumores, até para definir qual o tratamento que vai ser feito. Nesse tempo todo, a gente já teve vários consensos, né? Nos consensos a gente conseguiu mudar algumas classificações, alguns tipos de tratamento, formas de chegar no prognóstico, porque introduziu a imunistoquímica hoje, que é muito frequente na nossa rotina, que isso ajuda não só no prognóstico, mas no tratamento, né? Para a gente poder instituir um tratamento que seja mais individualizado, mais específico para aquele paciente. Esse é o nosso objetivo hoje. Não fazer um tratamento geral, mas para aquele paciente específico. O que ele tem? Ele tem comorbidades ou não? Ele tem doenças associadas? E aí, dessa forma, a gente consegue instituir o que é melhor para aquele paciente naquele momento. E a gente teve um avanço dos próprios medicamentos, né? A gama de quimioterápicos melhorou bastante, né? Sim. Hoje em dia tem quimioterápicos no Brasil que até então não tinha e que agora estão sendo produzidos aqui no Brasil. Isso torna muito mais fácil o acesso a esse tipo de tratamento. Então, antigamente a gente tinha que trazer alguns fármacos de fora. Hoje em dia a gente já tem esse fármaco produzido aqui no Brasil e a gente consegue utilizar na nossa rotina com excelentes resultados, tá? Então, isso com certeza foi um grande avanço pra gente. E antigamente a gente tinha muita visão assim, o animal tem um câncer, alguma coisa, é o fim. E hoje em dia não é mais... Não é mais assim, graças a Deus. Essa visão, né? Exatamente. Então, assim, antigamente era basicamente isso, né? Foi diagnosticado, não tinha muito o que fazer. Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que a gente tem muito o que fazer. Então, a gente tem desde um tratamento, seja quimioterápico, radioterapia, até um tratamento paliativo, que também é uma forma de tratar. Os cuidados paliativos, que incluem principalmente controle da dor, é uma forma de tratamento super importante. Porque, sim, a gente tem que pensar que aquele paciente, ele está passando por um processo difícil, muitas vezes uma terminalidade da vida, e que a nossa função é ajudar nesse processo. Se eu consigo tratar a dor desse paciente, se eu consigo voltar à qualidade de vida do meu paciente, eu já estou super feliz. Então, todo mundo fala assim, sua área é uma área triste. Eu digo que é uma área gratificante, porque eu consigo estar junto da família e junto do paciente no momento que ele mais precisa. Né? Naquele momento que ele não sabe dizer que está com dor, a gente identifica a dor e a gente trata. Então, eu sou muito feliz por estar presente na vida deles. Muitas vezes a gente consegue a cura, às vezes a gente não consegue, mas o importante é que a gente consegue a qualidade de vida. Eu estive aqui com a doutora Camila Maximiano, ela trabalha com cuidado paliativo. A gente estava discutindo aqui exatamente essa questão do cuidado paliativo e o luto, que é um período
mais complicado. Mais complicado. Não só para o tutor, mas para aquele Sim. oncologista que está também atendendo aquilo. Sim. Porque, por mais que a gente não queira, a gente acaba se envolvendo naquela história. Muito. Né? Porque, às vezes, é um período longo que você consegue a manter. gente cria um laço muito forte com a família, com o paciente, né? Durante esse processo. Porque antigamente a gente achava que cuidado paliativo era aquele paciente que não tem mais o que fazer, vai para cuidado paliativo. Hoje, graças a Deus, isso tem mudado. Cuidados paliativos é uma gama enorme de tratamento. Então, vai desde a área de analgesia, área de nutrição, área de suplementação, nutracêuticos, enfim. A gente consegue fazer muita coisa. E sim, a gente cria um laço muito forte, né? Eu tenho tutores que eu mantenho contato até hoje, porque a gente passa por um momento muito difícil. E eu sempre falo, a gente vai passar junto. A gente vai tomar a decisão juntos. E isso é muito importante para o tutor. Essa foi uma das coisas que eu senti quando eu passei pela situação com o Charlie. Então, isso me fez mudar muito a minha visão diante do tutor. Porque eu passei pelo processo de amputação, né? O quão difícil é para o tutor aceitar uma amputação. E aí, hoje, graças a Deus, com a cirurgia reconstrutiva, a gente praticamente não faz amputação. O que é fantástico. Coisas que antigamente a gente ia falar, não, esse caso não tem como, vai para amputação, hoje vai para cirurgia reconstrutiva. Então, eu sou apaixonada pela cirurgia reconstrutiva porque permite hoje um tratamento muito melhor, muito mais digno e com mais qualidade de vida. Antigamente tinha-se muito o hábito de se encaminhar para um oncologista quando você já tem aquele tumor no estágio final. E a gente sabe que o ideal não é isso. Sim. Né? Qual seria o ideal para você se encaminhar para um oncologista? O ideal seria, no primeiro atendimento, perceber que tem um nódulo, mesmo que seja pequeno, mesmo que não esteja ulcerado, encaminhar. Porque a nossa abordagem, na primeira abordagem eu consigo um maior sucesso. Por exemplo, um sarcoma. Se eu for abordar de maneira correta, fazendo a margem cirúrgica, retirando da maneira correta, eu consigo uma taxa de sucesso muito maior do que na reintervenção, ou seja, naquele momento que houve a recidiva. Porque antigamente a gente só recebia os pacientes que passavam por um procedimento cirúrgico antes, recidivava e ia pra gente, né? É muito mais difícil tratar um paciente assim, porque muitas vezes a gente já tem uma metástase, muitas vezes o local vai exigir uma cirurgia muito maior. Então, a primeira intervenção sempre é a mais importante. Por isso, no primeiro nódulo, na primeira alteração, já encaminhar para o oncologista, com certeza é a melhor opção. Porque quando você começou, a ideia, como eu falei, tumor de mama, retira, castra, Sim. encaminha pro oncologista, dependendo do que do der resultado, na biópsia. Né? Antigamente era assim. Então, o ideal é que se faça já esse de início, né? Sim, exatamente, no início. Né? Antes mesmo de intervir. Percebeu que tem alteração, percebeu que tem um tumor de mama, opa, vou encaminhar. Porque aí a gente consegue estadiar o paciente antes da cirurgia, faz todo o estadiamento tumoral, faz a técnica do azopatente, identifica linfonodo sentinela, retira linfonodo sentinela, manda para avaliação, faz histopatológico, faz imunohistoquímica e aí decide o melhor tratamento posterior. Então, quando a gente faz a abordagem assim completa, com certeza a nossa taxa de sucesso aumenta muito. E aí existe a possibilidade, muitas vezes, da gente curar o paciente. E assim, todo caso oncológico é cirúrgico de imediato ou não? Não. Tem casos que não são cirúrgicos. Por exemplo, do linfoma. É um caso que não vai para cirurgia, não para fins de tratamento, né, terapêutico. A gente passa pelo procedimento cirúrgico para diagnóstico, mas o tratamento ele é quimioterápico. Então, nem todo caso vai para cirurgia. Né? Tem caso que vai para um tratamento quimioterápico, tem caso que vai para uma radioterapia, tá? Tem caso que vai para uma cirurgia associada a uma eletroquímio. Então, é muito importante a gente identificar isso no começo, na primeira lesão, sem intervir antes. A eletroquimioterapia é como? A eletroquimioterapia é uma modalidade que associa um quimioterápico a uma eletroporação. O que é eletroporação? Ela vai permitir que aquele quimioterápico penetre na célula neoplásica, abrindo o poro da membrana citoplasmática. Dessa forma, a gente consegue uma potencialização daquele meu quimioterápico.
Ele vai literalmente penetrar na célula neoplásica. Então, dessa forma, por exemplo, eu consigo obter uma margem profunda melhor. Eu consigo associar a cirurgia à eletroquímio para obtenção de uma margem, seja lateral, seja profunda. Então, dessa forma, a gente consegue, muitas vezes, numa intervenção única, cirurgia associada à eletroquímio, resolver o problema do paciente. Mas, lembrando, eletroquímio não é para todos os tumores. Tem que passar antes por um exame citológico ou, muitas vezes, histopatológico, uma biópsia incisional, para a gente identificar se é aplicável ou não o uso da eletroquimioterapia. Todo e qualquer tumoração, seja maligno ou benigno, o ideal é que se faça uma série de exames para determinar o que é. Só então é que você consegue determinar o que vai ser feito. Exatamente. Então, assim, eu preciso primeiro de uma citologia. Falando de tumores cutâneos, né? Então, o exame citológico é a primeira triagem que a gente vai fazer. É benigno, é maligno, e a partir daí a gente vai fazendo os exames. É maligno? Então, vamos fazer um estadiamento tumoral. Vamos identificar se tem algum foco metastático. A cirurgia é a melhor abordagem? Que tipo de cirurgia eu vou fazer? É uma cirurgia associada a uma reconstrução com retalho, com enxerto, enfim. A partir desse primeiro exame citológico que a gente vai triar um pouquinho do nosso tratamento. E quando não é possível o diagnóstico, né, pelo exame citológico, a gente vai para uma biópsia incisional, muitas vezes, para obtenção desse diagnóstico. Então, não é basicamente chegou, tem o tumor e tem uma série de etapas que a gente tem que cumprir. E é importante a gente cumprir essas etapas. Porque para determinar o tratamento. Exatamente. Né? Se eu pulo uma etapa dessa, eu posso muitas vezes fazer uma intervenção inadequada, um tratamento que não seria o melhor para aquele paciente. Então, é muito importante, sim, a gente ter isso, esse protocolo, cumprir todas as etapas, para que no final a gente tenha instituído o melhor tratamento para o paciente. E um animal com metástase também, o protocolo todo se altera ou não? Altera. Então, o paciente com metástase, muitas vezes, ele não vai para o procedimento cirúrgico, né? Ele vai para um procedimento de quimioterapia, ele vai para os cuidados paliativos, tá? Mas tem casos específicos de paciente que mesmo com metástase a gente vai intervir. Então, um tumor que está ulcerado, o paciente está perdendo uma grande quantidade de sangue, ou uma dor que a gente não consegue controlar com analgésicos, muitas vezes a gente vai ter que intervir cirurgicamente mesmo tendo a metástase, tá? Eu vou mostrar um caso que a gente tinha um ponto de metástase em pulmão e mesmo assim a gente fez intervenção. Eu vou mostrar para você. A gente já pode... Qual é? Só passando aí que a gente vai... Esse? Não. Próximo. Próximo. Esse. Esse? Esse aí. Esse aqui? Aham. Tá, peraí que eu só vou pôr na câmera. Depois o trabalho é teu pra editar. Tá, pode começar. Vou contar um pouquinho pra vocês da história do Pupi. O Pupi é um paciente muito querido, né, de uma família que a gente criou um laço de amizade muito grande, exatamente por todo esse tempo de tratamento. Pode passar. O Pupi eu atendi em 2014 com uma neoformação, esse tumor marcado na setinha verde, na região ali de seio nasal. Tá? A gente optou pelo procedimento cirúrgico com uma reconstrução da face. Pode passar. Essa é a tomografia, a gente fez uma tomografia para a gente poder entender a dimensão, a extensão da lesão, fazer o planejamento cirúrgico adequado e para estadiamento tumoral. Hoje em dia essas tomografias ajudam bastante, né? Muito, fica praticamente perfeito, né, pra gente poder intervir. Eu estava aqui conversando com os meninos João e o Bruno, a gente estava falando que inclusive consegue fazer a impressão em 3D. Perfeito. E hoje em dia parece que já tem, acho que é tipo um gel, você consegue inclusive tecidos moles fazer para você até programar o que você vai fazer. Eu vou te mostrar um caso que a gente fez essa impressão 3D para montar a placa de titânio. É mesmo? Aham. É muito bom, é fantástico. Então Pode o tumor passar. é todo esse aumento de volume ali entre os olhos, na região de seio nasal. Esse é o momento cirúrgico. Fizemos a cirurgia com a reconstrução. O nosso resultado foi de um hemangiopericitoma. Pode passar. Fizemos todo o tratamento e aí em 2017
Ou seja, 3 anos depois, a gente teve uma nova lesão ali. Só que nesse momento, em 2017, quando a gente foi fazer a tomografia, a gente tinha 2 tumores nessa região, não só um, e já tinha um ponto metastático em pulmão. Pode passar. Essa é a tomografia. Isso. Tinha uma metástase no lobo cranial, caudal direito. Fizemos então a ressecção da neoformação novamente com uma cirurgia reconstrutiva na face e no mesmo momento fizemos a lobectomia pulmonar, tiramos o lobo. Só tinha aquele ponto só tinha ali. aquele ponto. Então era um ponto único, era possível ser feita a ressecção. Claro que quando a gente tem um quadro metastático a gente não vai conseguir, mas nesse caso específico, por ser um ponto único, a gente conseguiu remover cirurgicamente. Pode passar. Aí esse é o pós da cirurgia reconstrutiva. Então, nesse mesmo momento, fizemos a cirurgia reconstrutiva e a lobectomia pulmonar. Mandamos para análise histopatológica novamente. Pode passar. Esse é o momento da cirurgia para ressecção do pulmão, do lobo do pulmão. E esse foi o nosso resultado. Então, a gente teve, nesse momento, um tumor maligno de bainha de nervo periférico grau 2 e mastocitoma. 2 tumores no mesmo local. E no pulmão era metástase do tumor maligno de bainha de nervo periférico. Isso em 2018. Ele passou por um tratamento quimioterápico posteriormente. Foi super bem durante o tratamento. Fizemos quimioterapia. Essa é a família. Esse aqui. Esse é o Pup. Vem. 15 anos atualmente. Tá? E depois a gente teve outros pontos de metástase. Ele atualmente está sob tratamento, tá? Completou 15 anos ano passado. A gente começou o tratamento dele em 2014. Já tem um tempinho. Muito tempo. E tendo qualidade de vida. Ele chega no meu consultório pulando, pedindo um biscoito, saltitando. Então, assim, a gente consegue perceber por nesse caso que a gente conseguiu uma qualidade de vida durante todo esse tempo, fizemos várias intervenções com sucesso e hoje a gente tem um paciente que ganhou muita qualidade de vida, que hoje vive super bem. Atualmente ele tem metástase pulmonar? Tem, mas ele está em tratamento, está estável, está controlando. E ano passado a gente fez uma festinha de 15 anos para ele. O que eu comentei, atualmente, uma notícia de um tumor não é o fim. Não é o fim, exatamente. 2014 primeiro, para cá já se vão aí quase 10 anos. É muito tempo. Então, assim, antigamente era exatamente isso, né? A gente recebia o diagnóstico de câncer e a gente achava que era o fim. Hoje em dia, com as opções terapêuticas que a gente tem, não é o fim. Existe tratamento, desde que a gente aborde da maneira correta. E a gente consegue qualidade de vida? Sim. A gente consegue sobrevida, o tempo de sobrevida que ele tem? Sim. Hoje esse é o raio-x dele, mas aparentemente sem efusão, controlado, chega na clínica sem sintomatologia respiratória, então tá evoluindo muito bem. E a família essa pequena bola aqui. E a família tá super feliz, porque durante todo esse tempo ele nunca deixou de ser o Pup. A gente sempre fala isso. O Pup continua sendo aquele cãozinho alegre que chega saltitando e feliz e pede biscoito e tá super bem. E a cirurgia reconstrutiva, o que ela é? Ótimo. A cirurgia reconstrutiva é uma modalidade dentro da área de cirurgia geral que visa corrigir um defeito. Seja por uma neoplasia, seja por uma ferida. Muitas vezes a gente faz cirurgia reconstrutiva por um trauma, uma ferida, uma queimadura. Então a gente tem que reconstruir aquela área, tá? E aí... deixando bem claro assim, que é uma cirurgia para correção de uma patologia. Exato. E não para uma correção estética. Exato. A cirurgia reconstrutiva é para correção de um defeito que a gente diz, né? Uma área que a gente precisa reconstruir. Então, quando a gente tira um tumor de determinada área, que o fechamento primário não é possível, a gente usa técnicas de reconstrução, por um retalho, por um enxerto, e aí existem vários tipos de retalhos, né? Vários tipos de enxertos que a gente pode utilizar. Na maioria das vezes a gente vai usar um retalho. O retalho é uma área fixa, né? E a gente vai literalmente rodar a pele para um lado ou para o outro, seja por um padrão subdérmico ou axial.
Mas o objetivo é reconstruir aquela área. Então, naquele paciente, por exemplo, que a gente, de repente, iria amputar por um tumor cutâneo, há muitos anos atrás, esse era o tratamento preconizado, hoje, graças a Deus, não é mais. A gente consegue fazer a ressecção com margem e aquela área, aquele defeito, vamos dizer assim, aquele leito cirúrgico, a gente reconstrói fazendo um retalho, fazendo uma cirurgia reconstrutiva, tá? Uhum. E aí, estou falando, a maioria das vezes é retalho. Isso. Você puxa lateralmente. Exatamente. Você puxa da região próxima. Não, isso. Sempre, em cada área do corpo, a gente vai ter os angiossomos, né? Que são regiões onde vai ter artéria e veia. E essa artéria e veia que muitas vezes vai nutrir aquele retalho. O enxerto livre, que seria retirar tecido de um local para o outro, a gente não costuma fazer tanto. A gente faz mais o retalho subdérmico ou axial, que seria puxar a pele próximo daquele local com o objetivo de reconstruir. Quando se faz o enxerto, você tem a chance de rejeição daquele pedaço, mesmo sendo do próprio animal? Isso. Existe a chance. Por isso que a gente tem que respeitar, vamos dizer assim, a ordem, né, de receber, de pega desse enxerto. Como assim? Se eu faço um enxerto, eu tenho todo um processo de nosculação, que seria de aderência, formação de novos vasos. Eu tenho que usar bandagem no local para evitar traumas naquele tecido, porque aquele tecido ele tem que conseguir sobreviver nesse novo local. E para que ele consiga sobreviver, ele tem que formar novos vasos. Não pode ter movimentação, é necessário bandagem. Então, o pós-operatório é um pós-operatório mais delicado do que de uma cirurgia convencional, tá? Mas o resultado final é fantástico. Mas é mais tranquilo fazer o retalho para recuperação? É porque, por exemplo, eu acho mais tranquilo porque em determinados casos o tratamento seria amputação de pênis, amputação de membro. Tem alguns casos, tem 2 casos que eu trouxe para vocês. E aí, nesse caso que você iria amputar, ou seja, ia exigir uma cirurgia mutiladora, você consegue, com a cirurgia reconstrutiva, permanecer a funcionalidade daquele membro ou do pênis, enfim, daquela região, só com a reconstrução do tecido. Eu giro o tecido de um local para o outro e consigo reconstruir sem passar por uma cirurgia mutiladora. Porque, querendo ou não, uma cirurgia mutiladora é algo muito invasivo, né? E aí, a recuperação pós-cirúrgica fica melhor, né? Muito melhor, muito melhor. Ó, por exemplo, esse caso da Nina. A Nina é uma paciente que foi resgatada. A foto à esquerda mostra ela no momento do resgate. Essa lesão era um carcinoma de células escamosas e nesse momento que a gente resgatou, a gente não conseguia nem ver o olhinho dela. Então a gente não sabia se esse olho era visual ou não. No segundo momento, na segunda foto, a gente já fez a tricotomia, já tirou os pelinhos, já estava preparando a área para cirurgia, tá? Pode passar. Bom, então eu coloquei foto do antes, do durante a cirurgia e no pós-operatório imediato. Então, durante a cirurgia eu descobri que o olho era viável, estava perfeito, ele estava só sendo comprimido pela lesão, mas ele tinha total viabilidade. Então, a gente conseguiu manter o olhinho, a gente conseguiu reconstruir, puxou 2 retalhos, a gente combinou 2 tipos de retalhos, um que vem ali da região da testa e um que vem da lateral. E a gente conseguiu, com essa reconstrução, devolver a qualidade de vida para ela. Ela não estava conseguindo enxergar tamanho era o tumor. Então, esse é o antes, esse é o pós-operatório imediato. Esse é o pós, de pertinho. E essa é ela, depois de retirar os pontos. Fica a cicatriz, mas quase imperceptível. Quase imperceptível, exatamente. E aí, pelo que eu vi, assim, a vantagem desse retalho é que você consegue... Não fica... o espaço, né? Sem pele. Exatamente. Porque quando você tira o enxerto, aquele pedaço vai ter que suturar ele de novo, mas ou ele fica aberto. Do enxerto? O enxerto normalmente que a gente faz, ele é com fenestras, ele é com cortes. Então fica como se fosse uma tela e você abre. Fica como se fosse uma redinha. Então, aos poucos, vai criando um tecido de granulação aí. O enxerto, ele demora um pouco mais de tempo, ele exige um pouco mais de cuidado.
Já o retalho não. Então, esse paciente, por exemplo, tinha sido indicada a penectomia, que seria a remoção, a amputação do pênis. Não, cachorro. É um cachorro. E a gente conseguiu, com a cirurgia, preservar. Essa é uma outra paciente, tinha sido indicada eutanásia para ela, porque o tumor era muito grande, a área que ia ficar de leito cirúrgico ia ser muito grande, já era a segunda recidiva dela de um carcinoma de células escamosas. A gente conseguiu retirar e reconstruir, e a próxima foto mostra ela no pós-operatório imediato. Ganhou qualidade de vida. Voltou a ser feliz, porque ela estava com uma dor muito grande. E é um tipo de dor que é difícil a gente controlar mesmo com os analgésicos mais fortes. Ela já tinha perdido. Já. Na cirurgia anterior, que não foi comigo, já tinha sido feita a ablação. E ela já não tinha mais o conduto auditivo, nem o pavilhão auricular. E assim ela ficou super bonitinha. Então, nesse caso, assim, dessas cirurgias reconstrutivas, você consegue, inclusive, dar uma sobrevida muito maior. Muito maior, porque eu consigo remover o tumor primário, muitas vezes, entrar com tratamento, seja ele adjuvante ou não de quimioterapia, a gente consegue tirar a dor do paciente, porque na maioria das vezes, esses pacientes que chegam com tumores muito grandes, a dor é uma dor muito grande também. E é uma dor que a gente pode entrar com analgésicos fortíssimos que muitas vezes a gente não vai conseguir controlar. A gente reduz a dor, mas a gente não tira. Quando a gente vai para uma cirurgia dessa complexidade, consegue reconstruir, a gente literalmente tira a dor. Então a gente devolve a qualidade de vida para aquele paciente e, consequentemente, a sobrevida aumenta. E a vantagem também, pelo que eu percebi aí da cirurgia reconstrutiva, é exatamente você não ter que passar por procedimentos extremamente invasivos. Exatamente, mutiladores. A gente evita muito as cirurgias mutiladoras hoje em dia. Então, dificilmente a gente vai fazer uma cirurgia mutiladora. A gente vai tentar, de todas as formas, reconstruir a área, né? Usando essas técnicas. Então, por isso que eu sou apaixonada pela cirurgia reconstrutiva, porque consegue dar possibilidade cirúrgica para aquilo que até então era impossível no passado, né? Quais são as indicações maiores nesses casos? Os tumores maiores ou... Normalmente são para os tumores maiores. Os tumores menores, normalmente a gente vai conseguir fazer um fechamento simples, né, primário, que a gente diz. Não vai necessitar de uma cirurgia reconstrutiva. Locais... A gente consegue, aproximando a pele, fechar sem a necessidade de uma cirurgia reconstrutiva. Já nos tumores maiores ou nas recidivas, né, que é quando o tumor volta e a gente já não tem tanta pele naquela região, a gente consegue, com a cirurgia reconstrutiva, lançar mão de outras técnicas. Por exemplo, nessa paciente, toda essa área aí de tecido, ela estava no tórax. Então, a gente veio levantando e colocando até ali. Então, a gente tirou literalmente a pele que estava no tórax para recobrir a região lateral cervical. Então, dessa forma... retira a pele e a rebate. gente vai só divulsionando e levantando, como se fosse levantando todo o tecido. Aí depois aproxima aquela área onde foi. Isso é um retalho de avanço, né? Então, quando a gente vai só deslocando o tecido. Mas tem casos que a gente... É como se fosse uma cirurgia... É um pouco diferente porque exige bandagem. Na cirurgia convencional não exige. Sim, mas é um pós-operatório tranquilo se for pensar numa cirurgia mutiladora. Nas cirurgias que a gente normalmente fazia antigamente, mais invasivas, esse pós-operatório é bem tranquilo. Bem mais tranquilo, né? Porque acaba que, apesar das bandagens e tudo, o risco também é muito menor, né? Muito menor. É uma cirurgia que dá qualidade de vida para o paciente de forma imediata. No pós-operatório, a gente já vê o paciente de outra forma. Porque a gente literalmente tirou a dor. Então, no pós, o paciente já está alegre, já está comendo, já está disposto. Então, vale muito a pena. É uma cirurgia que eu gosto bastante e faço bastante hoje na minha rotina. E, por exemplo, voltando à questão da oncologia em si, o tumor ele não tem idade. Perfeito. Né? Não vai ser só o animal velho que vai apresentar qualquer tipo de tumor. Exatamente. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem pego paciente jovem, e quando eu digo jovem, de 2, 3 anos com tumores, tá? Então, isso a gente não via tanto antes. A gente via mais em pacientes de meia idade a idosos, mas hoje a gente vê bastante nos pacientes jovens. Mas aí, como os outros, fazendo papel de advogado do diabo, a gente não via ou não era diagnosticado?
Olha, se eu for te dizer Pela há mais ou menos... não preocupação, porque às vezes um animal jovem não vai ter tumor e aí não se investigava tanto. Também, também. Porque antigamente, e há muitos anos, né? Vou falar assim, na minha infância, isso já tem um tempinho, o pet, ele literalmente era um cachorro que ficava fora da casa, ficava no canil, né? Ele não tinha esse laço de afetividade que tem hoje. Então, dificilmente as pessoas viam. Não tinha a conscientização com relação a vacinas, vermífugos, né? Toda essa questão de levar pelo menos uma vez ao ano. Isso a gente realmente não tinha antigamente. Hoje em dia, esse pet, ele se tornou um ente familiar. Então, ele veio para dentro da casa, vamos dizer assim. E aí o tutor consegue perceber nódulos pequenos muitas vezes e a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Então, hoje, grande parte do nosso diagnóstico precoce vem por conta desse cuidado que o tutor hoje tem, que antigamente a gente não tinha e por isso, com certeza, a gente não diagnosticava, né? Hoje em dia, nódulos pequenos os tutores já conseguem perceber, já levam. E aí o interessante é que hoje em dia, muitas vezes, eles já buscam direto um oncologista. Então, hoje, eles têm já essa consciência da especialidade. Então, no primeiro nódulo, o tutor mesmo já consegue encontrar a gente e já leva direto para o oncologista. Porque geralmente eu reforço para os meus clientes tudo a necessidade de você ter um controle periódico mesmo da saúde do seu pet, né? Com alguns exames de sangue. Geralmente eu aconselho uma consulta anual, exame de sangue e pelo menos ultrassom abdominal. Perfeito. É exatamente isso. Até lá para os seus 6, 7 anos. Exatamente isso. É o que eu sempre recomendo também. Porque quando a gente faz isso de forma periódica, a gente consegue diagnosticar lesões no início. Quando a gente não faz isso, muitas vezes a gente só vai diagnosticar quando a lesão já causou uma metástase. E a gente vai diagnosticar a metástase e aí a gente procura o tumor primário. Então, é super importante esse acompanhamento periódico, ir ao veterinário. Da mesma maneira que a gente vai ao médico, a gente tem que levar. É muito importante fazer todo esse exame físico. E aí eu digo, o exame físico completo, com palpação de tireoide, palpação retal, para que a gente consiga identificar logo no início a lesão. E tratar, com certeza, no início, faz com que a gente consiga um sucesso terapêutico. Porque, assim, ainda bem que a gente tem muito também a mudança da mentalidade do próprio tutor, porque a gente tinha muito do apareceu ontem. Exatamente. Trem desse tamanho apareceu ontem. Exatamente. Hoje em dia, eu consigo pegar, às vezes, nódulos super pequenos e eu vejo, olha só, a conscientização mudou. Porque, de fato, hoje, no pequeno nódulo, eles já levam, doutora, já trouxe aqui, é pequenininho, já quero fazer uma citologia para a gente poder identificar o que está acontecendo. Então, hoje, eu consigo estar numa situação, vamos dizer assim, dentro de clínicas particulares, de tutores, que conseguem identificar isso bem no começo. Né? Quando eu estava na residência, a gente só via realmente tumores enormes, tumores que já chegavam no estágio bem avançado. Hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo pegar tumores bem pequenos dentro do consultório. Mas o prognóstico fica mais... Com certeza, com certeza. Então, a gente consegue intervir de uma maneira mais adequada, fazer um tratamento bem específico, né, bem adequado para aquele paciente e liberar o paciente de alta, que é a melhor parte, né? É o mais gostoso, é o mais gratificante, é você dar um resultado e falar assim, você tá de alta. Você volta só para acompanhamento, mas dessa parte a gente realmente conseguiu resolver. Assim como não tem idade, também não tem predisposição racial. Tem algumas raças que têm uma predisposição maior. Tem algumas raças que têm predisposição racial a determinados tumores, tá? Então, hoje em dia, eu digo que o Golden, ele tem tido uma predisposição racial a uma grande quantidade de tumores, então o linfoma tem aparecido bastante neles. Então, para algumas doenças, sim, existe a predisposição racial, tá? E isso é muito importante, porque muitas vezes o tutor, ele não sabe dessa informação. E aí, eu digo que os nossos colegas, eles devem sempre informar, porque dependendo da determinada raça, um acompanhamento tem que ser num intervalo menor. E isso eu acho que é muito importante o clínico geral, ele poder passar essa informação para o tutor, né? No momento da vacinação, já explicar sobre check-up, como que deve ser feito, com que frequência, né? Quais são os exames, desde o comecinho. Isso é muito importante. Então, às vezes eu chego com alguns tutores, vamos colocar o exemplo do tumor de mama, que o tutor não sabia do efeito protetor da glândula mamária com a castração.
Então, eu acho que nós, como colegas veterinários, a gente tem que começar a conscientizar o tutor desde o começo. No momento da vacinação, a gente já vai passando as informações, para que eles, munidos dessas informações, consigam intervir da maneira correta. Levar o veterinário, né, nos períodos corretos, vamos dizer assim, com a frequência correta. E a questão de tumores em cão e gato? Você tem uma tendência maior de tumores malignos em cão, gato? Ou isso não tem muita relação? Tem alguns tumores que a gente pega mais em cães do que em gatos, sim. Né? Mas hoje a minha casuística ela é meio que 50-50, porque nas duas clínicas que eu trabalho existe o especialista na medicina felina. Então a gente acaba recebendo muitos pacientes pela clínica médica que depois são encaminhados para a parte de oncologia. Tá? Então hoje em dia a gente pega bastante. E hoje em dia também o gato passou a ser mais... Perdeu-se um pouco aquele preconceito que tinha com o gato. Tinha muito preconceito. Eu acho que ainda tem, mas em menor quantidade, graças a Deus. Então, hoje em dia, cada vez mais eu vejo tutores com gatos e que aquele preconceito antigo, ele ainda existe um pouco, não vou mentir, mas ele já está caindo por terra. E isso é muito bom. É muito bom mesmo ver os tutores que levam, tem cão, tem gato, e que sabem as diferenças entre as espécies no sentido de cuidados, né, de alimentação, e isso é fantástico, assim, ter esses tutores bem orientados, eu acho que é fundamental. No caso da oncologia em si, a própria conversa entre o tutor e o oncologista ela é mais diferenciada, porque acaba que, assim, a grosso modo, vocês são os portadores de mais notícias. Infelizmente. Né? E vocês têm que ter essa comunicação. Essa comunicação, ela é mais delicada. Por isso que entra a psico-oncologia. O que seria a psico-oncologia? É a gente ter auxílio dos psicólogos nesse momento. Então, hoje eu conheço alguns psicólogos que fazem projetos de parceria que muitas vezes vão estar presentes no momento de uma notícia ruim, que vão dar o suporte no momento de uma eutanásia. Então, assim, é muito importante e hoje vem crescendo muito cursos na área de psico-oncologia. Eu acho que a gente tem muito que aprender ainda com eles, com os psicólogos, que trabalham com essa parte de luto antecipatório, que trabalham com essa parte, né, até mesmo depois do luto mesmo. E é importante essa integração, porque de fato a gente, infelizmente, muitas vezes vai portar uma má notícia e a gente tem que conduzir todo esse tratamento, não só cuidando do paciente, mas também dando um suporte para o tutor. Eu digo que o suporte para o tutor ele é fundamental. Se o tutor ele não entende o processo, se o tutor tem dúvidas, se o tutor está inseguro, a gente não consegue levar o tratamento do paciente adiante. Então acaba que o oncologista, ele com certeza vai tratar o paciente, mas ele tem que dar suporte para o tutor. É fundamental. E essa comunicação tem que ser a mais franca possível, a né? mais sincera possível. Então eu sempre falo Não para dá meus pra tutores, florear muito. não dá. Então tem determinadas palavras que por mais ruins que elas sejam, elas têm que ser ditas, né? Então tempo de sobrevida, qual que é a expectativa de vida? Qual que é o prognóstico dessa doença? A gente tá com uma metástase, então tem momentos que não tem como a gente, como você disse, florear. A gente tem que, de fato, informar, lógico que de uma maneira delicada, de uma maneira acolhedora, porque é um momento difícil que aquela família está passando, mas tem que ser dito, porque, de fato, a gente precisa ter a consciência do que está acontecendo para a gente tomar as medidas terapêuticas possíveis, né? As melhores para aquele paciente. Porque o paciente não fala. Então, é difícil, é o tutor que vai tomar essa decisão juntamente com o médico veterinário. Então, a gente tem a função de instruir, de passar informação para o tutor e a partir do momento que ele recebe aquela informação, ele vai tomar a decisão. Por isso que a informação ela tem que ser clara, ela tem que ser bem franca, vamos dizer assim, direta, né, nesse sentido. Até porque você vai ter tumores que vão ter uma evolução lenta e alguns que vão ser extremamente agressivos. Extremamente agressivos. E aí, às vezes, você vai perder o paciente em 2 meses. Em 3 meses. Ou o paciente já chega no estágio de terminalidade da vida, ou seja, num estágio bem avançado e que a gente sabe que muitas vezes o prognóstico é muito ruim, é bem desfavorável. E muitas vezes também ele é bem silencioso, né? Tem alguns tumores que têm esse comportamento de ser muito silencioso. Então, Sim, não tem tanta sintomatologia clínica. O tutor chega para mim e fala,
doutor, eu fui fazer um exame de check-up e eu descobri tal tumor. Uma neoformação em baço, por exemplo. Mas ele tá em casa normal. Ele brinca, ele come, ele tá do mesmo jeitinho, nada mudou. Então, nesse sentido, sim, é um tumor que muitas vezes vai estar silencioso, que às vezes o diagnóstico vem quando ele rompe com uma hemorragia, por exemplo, infelizmente. Por isso a importância dos exames periódicos, porque não tem como a gente identificar muitas vezes esse tumor de outra forma. Então, eu sempre falo, a gente não quer atender o paciente no momento da hemorragia, em que a gente já teve uma disseminação de células neoplásicas para dentro do abdômen e o paciente está entrando num quadro clínico mais grave. A gente quer atender o paciente de forma precoce. E aí, nesse sentido, esse check-up na clínica médica é muito importante, que a gente consegue identificar o nódulo em baço, o nódulo esplênico, quando ele está lá com seus 1 centímetro, 1,2 e não com 4, com 5, né? Então, sim, algumas doenças são silenciosas. E aí, assim, obviamente, a gente falando da questão de tamanho, depende muito também da raça. Né? Sim. Porque um dog de Bordeaux com tumor de 4 centímetros... A gente tem que colocar as proporções. Um tumor de 4 centímetros é... Verdade, concordo com você. Né? Mantendo as devidas proporções, sim. Mas Mas hoje em dia já tem se diagnosticado bem precocemente. Muito. Quase todos, né? Muito. Hoje, se eu for comparar a minha rotina do que eu pego hoje, do que eu pegava na residência, né, em 2010, tem muita diferença. E diferença no sentido positivo. Não só nos tratamentos, mas nesse diagnóstico precoce. Porque na residência, infelizmente, a gente só pegava pacientes já no estágio muito avançado. Hoje eu pego pacientes com tumores bem pequenos, que a gente vai conseguir fazer uma boa intervenção, que não foi feita nenhuma intervenção antes, é a primeira intervenção com a taxa de sucesso maior. Então, hoje em dia, com certeza, isso mudou muito. E eu, com certeza, acredito que é por conta desse cuidado, né, dessa relação íntima do tutor com porque a própria paciente. mentalidade, não só dos veterinários, como a gente citou no começo, mas a do próprio tutor também mudou bastante, muito, né? Mudou muito. Eu acho que a pandemia, inclusive, aflorou isso mais ainda, esse cuidado. É porque ele está em casa, está de olho, e uma alteraçãozinha aqui ou outra ele acaba Exatamente. buscando, exatamente, né? Exatamente. Isso realmente Mas teve você trouxe mais trouxe mais mais uns casos, um. não foi? Aham. Acho É que é o o primeiro lá. primeiro. Lá em cima. Ó, Este rapaz. esse primeiro caso. Não, pode ir. Tá certo. Vamos lá. Esse caso é um caso muito interessante, porque uma paciente de grande porte, 70 quilos, com aumento de volume no bracinho, membro torácico, região distal de radiuna. Eu acho que a primeira vez que eu vi o osteosarcoma foi em 2003, no estágio final, em Jabuticabal. Era um mastiff abu. Nossa, é muito difícil você E falar de amputação num paciente desse porte. Era algo muito, muito grande. E eu acompanhei porque ele ia para fazer quimioterapia. E a gente, como estagiária, quem fica sentado lá olhando. Desceu o trem o dia Pra ver se inteiro. tá descendo direitinho. Então eu lembro bem dele porque ele ocupava 2 mesas de atendimento. Ele era um monstro. É exatamente isso. Extremamente dócil. A Eva era exatamente assim. Eu tinha que atendê-la no chão, porque na mesa não cabia. De tão grande que ela é. A Eva, ela é um daqueles pacientes que teve o diagnóstico precoce, porque no primeiro aumento de volume, ele já levou para o serviço, a gente já fez uma biópsia incisional, a gente já diagnosticou um osteosarcoma. Só que a gente, né, vamos pensar, antigamente olharia para esse caso e falaria, amputação, não tem o que fazer. Só que uma paciente de 70 quilos se adaptar em 3 patinhas, complicado. Em membro torácico, que é onde ela apoia a maior parte do peso, então cerca de 60% a 70% do peso, ela vai apoiar nos membros da frente, extremamente complicado. Então, no caso da Eva, ainda tinha um agravante. Ela tinha uma lesão ortopédica, então ela tinha displasia coxofemoral. Seria mais agravante ainda se fizesse essa amputação. Então, se eu amputasse, ia ser muito complicado dela andar, porque ela é uma paciente pesada, membro torácico, que não conseguia se apoiar direito nos membros de trás por ter lesão nas 2 regiões coxofemorais. Então, ia ser extremamente difícil esse processo.
A lesão dela era uma lesão pequena, esse aumento de volume pequeno, isso, nessa região distal de radiúna. Então, o que a gente fez? Fizemos uma tomografia. Nessa tomografia, a gente conseguiu mensurar o tamanho da lesão. Ali onde estão as duas setinhas verdes. Exatamente. A localização... É bem no início mesmo, né? É bem no início. Esse é o tipo de paciente que teve diagnóstico precoce. Então, ela não tinha metástase pulmonar, o que é muito bom. Tem a setinha embaixo ali também. Isso. Pegava toda essa região, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. E esse era o tipo de paciente que não tinha metástase pulmonar. Às vezes, a gente... Osteosarcoma nem sempre tem. Então, o osteosarcoma é um... O osteosarcoma acaba que era sempre o fantasma de... É um tumor então, que faz uma metástase pulmonar rapidamente. Mas ele avança muito rápido? Avança muito rápido. Faz metástase muito rápido. Eu lembro, acho que um paciente que a gente atendi com o Dr. Benito. E aí a gente operou o joelho. Então fizemos todo o raio-x, quando ela veio pro retorno. Vocês diagnosticaram? Tava só... Mas a diferença de um mês pro outro foi algo gritante. É um tumor que evolui de maneira muito rápida. Não tinha nada. E de repente tinha já uma destruição, não tinha uma nada. lise Às vezes era algo óssea. muito discreto, que não foi percebido. Sim. Né? E quando ela veio pro retorno radiográfico e tudo, já era algo assim sem... Muito grande, né? Era uma Rottweiler, se não me falha a memória. Então, tem um trabalho que fala que cerca de 80% dos pacientes com osteosarcoma, eles vão apresentar micrometástase pulmonar. Então, é muito alta a taxa de metástase. No caso da Eva, a gente teve diagnóstico precoce e ela não tinha metástase pulmonar. A gente fez também, além da tomografia do membro, do tórax e abdômen. Não óssea nenhuma. No mês seguinte, já tinha. Também distal, radiúna. Ele consegue fazer essa lise e proliferação óssea, né? Esse aspecto de explosão solar em pouco tempo mesmo. E aí, no caso dessa mocinha, o que a gente optou por fazer? Uma técnica chamada limb sparing. A gente literalmente mandou fazer uma placa de titânio para ela. Então, a gente fez toda aquela estrutura, um molde 3D, moldamos e pedimos para fazer uma placa. A gente fez a ressecção. Essa parte onde não tem osso é onde a gente retirou, a parte de baixo. Retiramos todo esse fragmento e colocamos uma placa. E esse é um videozinho da Eva andando no pós-operatório imediato. Ou seja, a gente conseguiu não amputar e dar qualidade de vida para ela. Consegue soltar o vídeo? Clica em cima. Só Será que clicar. vai? Não vai. Não tá aí. Não foi. Não foi. Mas assim, pô, legal, porque também é cirurgia reconstrutiva aí nesse caso, né? Exatamente. E não precisou fazer amputação. Não fizemos amputação. Então, eu trouxe 2 casos para vocês que a gente, teoricamente, amputaria um membro e o outro pênis e que a gente não fez amputação. Em nenhum dos 2 casos. A gente conseguiu dar qualidade de vida para Eva. A Eva, num pós-imediato, ela ainda mancava um pouquinho, logo depois ela corria. E eu ficava, meu Deus do céu, a placa. Tudo. Ai, meu Deus, cuidado com depois essa tem placa. proliferação óssea ali de novo ou fica aquele Não, fica gapzinho ali? Fica aquele gapzinho. E ela ficou em acompanhamento. Parece... um pouquinho grande. Mas ela ficou em acompanhamento, ela corria com aquela placa de titânio. E aquele pedaço... Volta lá pra mim, Daniel, rapidinho. Aí. Um pedaço Esse grande. pedaço aqui, ele fica fazendo a função do Ele do literalmente osso ali. faz a função do osso. Tem uma parte mais, como se fosse densa. Então, tem a parte da placa em cima, a parte mais densa de placa é a parte de baixo, que ela vai literalmente encaixar nessa região. Por isso que foi tudo mensurado e feito específico então, para uma ela. placa e um outro que encaixa ali embaixo. Exatamente. Que encaixa embaixo e vai fazer como se fosse a função do osso como ali se fosse embaixo. uma prótese. Exatamente. É um tipo de prótese. Assim, Exatamente. Uma prótese daquele pedaço do osso. Exatamente. E aí a gente conseguiu dar qualidade de vida para ela. Porque, de fato, eu acredito que ela não conseguiria se locomover com as alterações que ela tinha. Antes de começar a gravar aqui desse que eu peguei lá no estágio final, era uma chinapolitano. A gente achou assim ótimo, porque ele se adaptou bem A amputação. à amputação, porque lá o canil ele era alto para facilitar a limpeza, né, de grade. Então a gente suspendia ele para subir, mas ele ia tranquilo. E aí só que numa dessa a cirurgia acabou abrindo e aí o vaso fazia... Nossa,
Nossa. E aí é aquele desespero de estagiário, de residente, de tudo. Meu Deus. E aí segura, espera parar de sangrar, vem, amarra aqui para poder, então, fazer alguma coisa. E teria sido evitado num caso desse. Então, o limb sparing é para algumas regiões específicas. Né? Então, assim, por exemplo, se for em membro pélvico... Não, Era nessa Parece, região? Então era. pronto. Era. Provavelmente teria se evitado Exatamente. Teria esse sufoco que a gente passou Exatamente. Porque não é fácil esse processo de amputação. Eu digo que quando eu ia informar o tutor, porque hoje eu praticamente não faço mais amputação. Mas antigamente, quando a gente tinha uma amputação como uma rotina muito grande, a gente ia informar para o tutor ele passava muito tempo sofrendo com o processo de amputação. Era bem mais fácil o paciente no sentido de aceitação do que do tutor, porque o paciente, muitas vezes, ele já não usava aquele membro. Ele já estava andando com o membro recolhido. Então porque já estava adaptado. Já estava adaptado. Porque provavelmente tinha uma dor muito grande ou tinha uma fratura patológica, quando o tumor consegue destruir todo o osso a ponto de causar uma fratura. Então, na maioria das vezes, ele não estava mais usando aquele membro. Ele já estava, de certa forma, adaptado àquela condição de 3 patinhas. Então, aquele membro, ele causava muita dor. A partir do momento que a gente entrava em cirurgia, amputava, né, isso falando em osteosarcoma, a gente literalmente tirava a dor, o paciente ficava super bem no pós. Agora, o tutor aceitar o processo de amputação é muito difícil. Eu digo isso porque eu passei por isso como tutora. E não é fácil. O processo, a aceitação, todo o pós-operatório, a mudança da rotina da casa. Você tem que muitas vezes mudar a casa toda para recebê-lo, né, colocar emborrachados para facilitar na hora da adaptação. Então, quando assim, é porte grande assim, ainda é mais complicado complicado, ainda, né? bem mais complicado. O Charlie, no caso meu, ele era de porte pequeno a médio. Ele era MSRD, não tinha raça definida, de porte mais ou menos médio, vamos colocar assim. Foi fácil, entre aspas, a adaptação. Agora, um paciente de porte grande é extremamente difícil. Não só difícil para o paciente, que vai ter que distribuir esse peso, imagina a Eva, 70 quilos, assim como para o tutor. O tutor, para levantar um paciente desse, né, colocar no chão e tudo mais. E a Eva era de uma senhora. Dificilmente ela ia conseguir sozinha levantar a Eva, levar para um lugar, para o outro. Então, acho que nesse sentido, quando a gente vai propor uma cirurgia, a gente tem que avaliar tudo. Eu digo sempre isso. Eu não trato o câncer, eu não estou para tratar o osteosarcoma, mas a Eva. O que a Eva tem? A Eva é uma paciente grande, é uma paciente de um peso representativo, 70 quilos, né, mora numa casa com uma senhora, tem uma displasia coxofemoral, a amputação vai ser, de fato, a melhor opção? Então, eu acho que é muito importante a gente tratar o paciente como um todo, dentro daquela realidade que ele vive, para que eu consiga instituir o tratamento que vai ser melhor. Porque talvez se eu tivesse amputado, ela não teria tido a qualidade de vida que ela teve. Ele me mandava vídeos dela correndo assim, que a minha preocupação era, meu Deus, essa placa aí, o que vai acontecer? Mas ficou super bem. Essa técnica pode ser usada nesses casos? Tem algum outro caso que dá para se usar? A gente normalmente usa para osteosarcoma mesmo. Para osteosarcoma, quando é amputação assim. Isso. Mandíbula, se você consegue ainda fazer algo semelhante ou não? Então, tem alguns trabalhos mostrando para a região de seio nasal. Então, por exemplo, o PUP, um tumor naquela região, você consegue fazer toda a ressecção do tumor, tira toda essa parte do seio nasal e você consegue colocar uma placa de titânio. Você consegue reconstruir essa área. Então, para seio nasal a gente usa bastante também nessa reconstrução. Legal. Né? Gostei desse troço aí, isso é interessante. Muito legal, é fantástico. A gente já fez uma qualidade de vida absurda, né? Absurda. Então, assim, a Eva é uma paciente que retornou a qualidade de vida para ela, Porque né? pensando nela, assim, já tem displasia. Aí você amputa, ela passa a se movimentar menos, vai ter um ganho de peso, a displasia piora. Vai sofrer horrores, a família vai sofrer horrores, porque ela não vai conseguir se movimentar. E, assim, é muito já tem uma certa dificuldade para levantar sim. em função da própria displasia. Se eu tô só com uma pata na frente, um membro na frente, fica mais difícil ainda. E eu acho que isso cria uma angústia não só para o paciente de querer levantar, de querer tentar voltar à rotina e não conseguir, assim como para a família passar por tudo isso, né? Então, quando a gente usa uma técnica dessa, a gente consegue, de fato, devolver a vida normal para ela. E ela conseguiu. Voltou para a rotina normal.
Muito bacana, né? Legal isso aí, gostei desse troço aí. Tá vendo como cirurgia reconstrutiva é fantástico? Não Gostei tem como desse não se troço aí. apaixonar. Gostei desse troço aí, porque realmente a gente vê que ela não tem nem... Até o apoio dela tá tranquilo ali. Sim. Né? E o rabo abanando, indo para um lado e para o outro. E ela já estava num nível, mesmo a lesão sendo pequena, dela não conseguia apoiar, então ela já não estava conseguindo apoiar. Promovia uma dor porque absurda, causava uma né? dor absurda, porque causa lise óssea, né? Então, realmente, a dor é uma dor importante. É uma dor semelhante a uma fratura ou não? Ah, é. Daí pra mais, eu acredito. Então, assim, quando eu vou uma fratura sem ter fratura. Exatamente. Quando eu vou classificar um paciente em termos de dor, pra mim a dor por lise óssea, por lesão óssea, é uma das piores. Em termos de analgesia, é mais difícil da gente conseguir uma analgesia satisfatória não indo pra cirurgia. Porque, de fato... Até a própria absorção, vai, exatamente, para ter um vai, efeito na região é mais difícil, né? muito difícil, muito difícil. Então, assim, é o tipo de tumor, por exemplo, que dependendo, mesmo que o paciente tenha metástase, se o paciente Compensa, tiver né? com uma dor ou uma fratura patológica, eu não tenho como manter aquele paciente com qualidade de vida com a fratura. Aí eu vou ter que entrar em cirurgia, amputar esse membro, porque já está todo fraturado, mesmo tendo a metástase pulmonar, porque eu preciso devolver qualidade de vida para o paciente. Né? Então, eu posso utilizar, vamos colocar o adesivo de fentanil, que é uma opção que a gente tem de analgesia potente, que a gente coloca, é literalmente um adesivo mesmo, e vai absorvendo aos poucos, mas mesmo o adesivo de fentanil não conseguiria trazer a qualidade de vida de chega uma hora que volta. o limiar de dor também vai aumentando, né? Exatamente. E aí, o paciente para de comer, o paciente já não quer levantar, vai só se debilitando, né? Vai perdendo totalmente a qualidade de vida. E aí a vantagem de se intervir cedo. Exatamente. Porque aí a gente consegue devolver a paciente para a vida normal. Lindo, Gostei, né? Gostei desse troço mesmo. É fantástico. Gostei mesmo. É muito bom. E aí, acho que isso seria um bom exemplo de cirurgia reconstrutiva, né? Exatamente. Porque quando a gente vê aqueles outros de você puxar, vamos falar bem a grosso modo, puxar a pele e tudo, acaba que você tem uma visão mais plástica Sim. do que num caso desse. Sim. Que realmente você restabeleceu a função Daquele membro. sem precisar amputar. Exatamente. Eu devolvi a funcionalidade para aquele membro, que até então estava afuncional. Então, ela não apoiava, não conseguia, e aí o não apoiar para ela significava não conseguir levantar. Porque ela já não... 70 quilos com displasia, não ia conseguir. E aí, literalmente, a gente devolve a função para aquele membro. Realmente eu gostei desse trem. É muito legal, não é? É fantástico. Eu gosto demais de cirurgia reconstrutiva. E é exatamente isso. Então, assim, quando as pessoas falam, nossa, você trabalha numa área triste, aí a gente pega um exemplo desse e fala, gente, é gratificante. É lindo. É lindo você devolver. Quando você vê a recuperação no paciente oncológico, é algo... Porque quando você fala em câncer, como eu falei, né, a ideia que vem é que chegou o fim. É o luto antecipatório. Né? Então, assim, é o que os tutores passam. Você dá o diagnóstico de câncer, a primeira coisa que vem na cabeça, infelizmente, é a morte iminente. É a primeira coisa. Que é o que acontecia com as esposas dos soldados quando iam para a guerra, né? Então, ele era convocado para ir para a guerra, elas iniciavam um processo de luto antecipatório, que é o que acontece com esses tutores. E esse luto antecipatório causa muito sofrimento. E a gente, como oncologista, a gente tem que entender, respeitar e ajudar nesse processo. E mostrar que mesmo a gente tendo um diagnóstico de câncer, existem opções terapêuticas. A gente consegue, seja numa cirurgia, seja num cuidado paliativo, devolver a qualidade de vida para o paciente. Então, nesse sentido, eu falo, a oncologia é apaixonante. Porque quando você vê essa recuperação, quando você vê um animal que nem esse, nos casos da Eva, é realmente Sim. muito bom, né? Você vê que o paciente se recuperou de forma satisfatória. Sim. Né? E com certeza ele vai ter uma sobrevida muito grande. Muito, a Eva tá só em acompanhamento. Muito grande, porque como interviu no começo, não teve metástase, não teve todos os outros... Sim, a gente associou complicadores quimio depois. Que tem, sim. Mas assim, a gente conseguiu... Mas você pegou sem os agravantes do tumor, né? Exatamente. Então, com isso, facilita bastante a recuperação, né? Sim, com certeza. Né? Aí vem um bom prognóstico também, já está aí há 10 anos praticamente, né? Não é?
8 anos. 8 anos com a gente. Né? Tem uma metástase. Tem uma metástase Considerável importante. É isso que eu falo para a doutora. A gente tem uma alteração importante pulmonar? Temos. Ele é um paciente atualmente cardiopata também, só que com o uso dos medicamentos, com esse acompanhamento, com o suporte, a gente fez quimiometronômica nele, com tudo isso, a gente está conseguindo dar qualidade de vida para ele. Então, a gente... Posso depois mandar o vídeo do aniversário dele de 15 anos? Você vê que é um paciente idoso, mas é um paciente teve, muito feliz. né? Que realmente dá uma sobrevida considerável. Considerável. Né? Porque são 8 anos do PUP e a outra também tá tranquila. Sim. E não é... Câncer hoje em dia não é um aviso de morte. Exatamente. Câncer hoje não é sinônimo de morte. Câncer tem que ser, sim, investigado, tratado de forma correta, mas não é sinônimo de morte mais, graças a Deus. Hoje a gente consegue bons tratamentos com excelentes resultados. Nesse sentido, a oncologia avançou bastante. E como é que você vê o avanço ainda? O que você acha que ainda tem para... Nossa, tem muita coisa boa pela frente. Tem muita coisa boa. Então, assim, hoje a gente tem fármacos, né, mais específicos que estão agora, por exemplo, que eu comentei, né, que hoje a gente tem produção no Brasil, então, que são os inibidores de tirosina quinase. Então, a gente tem avanço na parte da farmacologia, a gente tem avanço na parte da cirurgia. Hoje a gente tem o recurso da eletroquimioterapia, a gente tem o recurso da radioterapia. Então, eu acho que daqui para frente a gente só vai avançar cada vez mais nesse sentido. Hoje, infelizmente, em Brasília, a gente não tem a radioterapia. Mas eu tenho muitos tutores que vão até São Paulo, vão até o Rio para fazer o tratamento Eles já fazem. Exatamente, lá eles E fazem. aí é semelhante ao humano? Requer uma anestesia geral para o procedimento, mas é bem parecido. Então, eu tive vários pacientes de tumores, principalmente em seios nasais ou intracranianos, que vão para lá para fazer radioterapia, ficam um tempo lá e depois retornam. Eu lembro um dos cursos que eu fiz, que eles comentavam sobre a questão em humanos do uso de implante radioativo. Principalmente para tumores de útero, se não me falha a memória. Com resultado muito bom. Hoje a gente ainda não tem isso, mas, por exemplo, hoje a gente já tem a microcirurgia, que muitas vezes vai auxiliar na oncologia. Então, a gente está evoluindo muito nesse sentido. Eu acho que daqui para frente a gente vai evoluir cada vez mais. Porque hoje eu acho que até as empresas de farmacologia, hoje eles olham pra gente, veterinário, com outro olhar, né? A visão para diferente. veterinária mudou bastante. Então, hoje em dia, a pesquisa tem crescido muito, né? A gente tem conseguido fazer casos cada vez mais desafiadores, como esses casos que eu mostrei, com bons resultados. Então, acho que daqui pra frente a gente vai só avançar, só crescer. Eu queria agradecer. Obrigada, eu que agradeço. Acho que foi bastante ilustrativo. Que bom. Né? Gostei mesmo desse trem da reconstrutiva aí. Fiz você gostar bastante de cirurgia reconstrutiva. Porque era algo realmente assim, que eu não tinha noção. Eu acho que assim como eu não tinha noção, muita gente também não. Sim. De que... Porque é algo meio novo, né? Vamos dizer assim. Porque como eu falei, ainda, apesar de estar meio repetitivo, ainda é muito a visão de o câncer é o final. Sim. E acho que a gente conseguiu mostrar que não é o final. Não é o final. Pode ser o início de um... Exatamente. Tem uma esperança aí. Eu sempre falo para os meus clientes, tem uma esperança por trás de tudo isso. E a gente vai trabalhar em cima disso. Né? Por mais que a notícia seja ruim, a gente tem muito o que fazer. E a gente vai se apegar àquilo que a gente tem para fazer e vamos fazer o melhor. E isso dá resultado. Obrigado pela Eu que presença. agradeço. Obrigada mais uma vez. Aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, toda a parte de produção do nosso podcast, estrutura para caso vocês queiram fazer videoaula, vídeo institucional, tem toda essa estrutura aqui. Qualquer questão, coisa, é só comentar. A gente pode comentar, compartilhar, dar força para nós e é isso.